De hoje é sobre o artigo do 100, mas antes disso eu vou passar o contexto do artigo. Então, Zen and the Art of Virtualization. Primeiramente falarei sobre o contexto. Qual que é o contexto? Virtualização não é um tópico novo. Na década de 60 já existia o conceito de virtualização. Existia o computador IBM 360 e o pessoal falava virtualização. Por que eles falavam em virtualização? Porque na época eles queriam rodar softwares de computadores mais antigos, então precisavam do emulador, do processador antigo para rodar no IBM 360. Então o conceito de virtualização já é bem antigo. O que é uma máquina virtual? A máquina virtual é uma, que a gente chama de VM, Virtual Machine, né? É uma ilusão que você tem toda a máquina física para você mesmo. Tá? Quem vai prover essa ilusão? Então, existe um software chamado Hypervisor que provê essa ilusão. A vantagem é que você não precisa modificar o seu sistema operacional. Por que o pessoal quis usar Hypervisor? Por que o pessoal quer utilizar Hypervisor? Eles querem utilizar Hypervisor para poder maximizar a utilização dos servidores. Então, eles têm vários serviços para proverem que é um servidor. Então, eles querem rodar serviços de vários sistemas operacionais na mesma máquina física. Então, eles instalam primeiro o Hypervisor e em cima disso podem colocar várias máquinas virtuais. Qual que é a diferença do Hypervisor para um exokernel? Então, a gente viu que o exokernel tinha uma biblioteca chamada de libOS que deveria explicitamente pedir para processar o hardware, né, físico. No caso, tinha que modificar o OS extensivamente para poder utilizar o exokernel. E aí, as aplicações tinham acesso direto ao hardware. Outra diferença é que VMs e exokernel têm objetivos diferentes. A VM quer maximizar a utilização da máquina. Para que a VM quer maximizar a utilização da máquina? Para poder, executar vários serviços. Já o objetivo do exokernel é prover recursos físicos. Então, exokernel e máquinas virtuais têm objetivos diferentes. Outro conceito importante é isolamento. Então, existem dois tipos de isolamento. Isolamento de desempenho e isolamento de memória. O isolamento de desempenho, o que é? Imagina que você tem uma entidade executando a aplicação A e a aplicação B. Se você não tem isolamento de desempenho, a aplicação A pode consumir toda a CPU e aí a aplicação B fica sem recursos de CPU para poder ser executada. Então, o isolamento de desempenho tem a ver com você garantir, tem a ver com a CPU, de você ter o seu tempo de processamento. Já o isolamento de memória é o segundo tipo de isolamento. E o isolamento de memória garante que uma área de memória só é acessada pelaquela aplicação. Então, imagine que você tem a aplicação A e B. E se você isolar a memória, só a aplicação A vai poder ler e escrever naquela memória. Então, a aplicação B não consegue ler e escrever naquela memória. Então, nós temos dois tipos de isolamento. O isolamento de desempenho e o isolamento de memória. Lembra que o isolamento de desempenho, você consegue, então, isolar a CPU para você. E no isolamento de memória, você consegue isolar a área de memória só para a sua aplicação. O que a VM provê que os processos não provêm? Então, você tem uma VM. Qual tipo de isolamento que a VM provê que um processo não provê?
Então, os processos eles vão prover isolamento de memória, ou seja, o processo não consegue escrever na memória do outro. Porém, o processo não consegue prover isolamento de desempenho. Se você tiver um processo guloso, ele pode ficar com toda a CPU para ele, e aí um outro processo pode, né, morrer de fome, starvation, e não conseguir ser executado. Então, processos provêm isolamento de memória, mas eles não provêm isolamento de desempenho. As VMs, elas vão prover isolamento de desempenho. Então, a diferença é essa. VMs provêm isolamento de desempenho e processos não. Por isso que existem VMs. Já, qual que é a diferença de VM para containers? Então, o que a gente tem com VM? A gente vai ter um hypervisor no kernel. No espaço de usuário, a gente pode rodar vários tipos de sistemas operacionais. Por exemplo, Linux e Windows. Já a ideia de container, o que a gente tem? A gente tem um sistema operacional, por exemplo, Unix. E a gente vai ter um container que ele é um processo, um aplicativo, mas que também já tem as bibliotecas deles para poder ser executado. Então, o container é um processo que inclui suas bibliotecas. E aí, no Unix, a gente tem o conceito de namespace. Então, aquele espaço é só daquele processo. Então, você vai ter um container, por exemplo, A, vai ter um container B. E aí, como é que a gente vai ter todo o processo tem um identificador? Então, aqui eu vou ter o container com processo 5, container B com processo 5. Por que eles podem ter o mesmo... porque também tem o namespace, tem o nome do container. Então, na verdade, eu vou ter o container A2.5, esse vai indicar qual container que é e o número de processo. Eu posso ter o container B, que vai ser B2.5, que vai indicar, então, qual que é esse container com o seu número de processo. Então, o container é um processo que também tem as bibliotecas. E qual que é a diferença hoje em dia de container para VMs? Antigamente, um container não provia isolamento de desempenho, mas hoje em dia ele já provém também. Então, a diferença conceitual de VMs para containers é que os containers eles só vão rodar um sistema operacional. São todos rodando no mesmo sistema operacional. Já as VMs podem rodar sistemas operacionais diferentes. Então, na aula de hoje, eu dei o contexto para vocês para falar do artigo do SEC. Então, eu expliquei o que é máquinas virtuais, containers, processos, tipos de isolamento por memória e por desempenho, para poder explicar o artigo do SEC. Até o próximo vídeo, pessoal.